Boa noite, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live Miriam Algarra 2020. E hoje eu vou conversar com a Gabriela Pereira. Ela é mãe atípica, ela é palestrante e ela é idealizadora e coordenadora do movimento Ampara. Eu vou esperar aqui um pouquinho as pessoas entrarem, dar uns 3 minutinhos e aí a gente começa. Quem já estiver aí pode me falar se está dando para me ouvir bem, se está dando para me escutar, se está tudo certo. Bom, vamos lá. A Gabriela chegou aqui. Eu vou adicionar ela para a gente poder conversar. Oi, Gabriela. Boa noite, querida. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Bom, seja bem-vinda. Obrigada por ter Obrigada. aceitado o meu convite. Fiquei muito Imagina, feliz. eu que agradeço o convite. Eu também, super honrada. A gente está começando aqui, as pessoas ainda estão entrando. Obrigada. Sempre dá um tempinho no começo, né? Sim. Enquanto isso, eu vou me apresentar um pouquinho. Essa aqui é mais uma live 2020 que eu estou fazendo sempre nesse horário, às 20h20. Com o objetivo da gente conversar um pouquinho sobre como está a situação da pandemia aqui em Sorocaba. Então, trazendo luz um pouco para alguns grupos, alguns recortes da cidade, dando voz e espaço, né, para a gente poder elaborar juntos e entender melhor o que está acontecendo, né? É um período de exceção muito grande, a gente nunca viveu algo assim. Então, eu decidi que seria importante a gente abrir esse espaço aqui para nós conversarmos. Então, essa é a Miriam Algarra 2020, a minha live. E eu estou recebendo aqui a Gabriela, para quem está chegando agora. A Gabriela, ela é mãe atípica, ela é palestrante, ela é idealizadora e é coordenadora do Ampara. Né? Então, eu vou passar para ela contar um pouquinho mais sobre quem ela é e o trabalho dela. Olá, tudo bem? Bom, primeiramente, né, boa noite aí a todos e todas. Boa noite aí, Miriam, obrigada, né? Primeiramente, me sinto super honrada pelo convite que você me fez, pela sua procura e pela sua paciência, entender que muitas vezes a gente acaba não conseguindo, como mãe atípica, às vezes dar conta de sempre estar respondendo aí nos horários que a gente gostaria as pessoas. Então, já faço esse agradecimento. Tô nervosa, gente, me arrumei toda, tentando descontrair aqui um pouco. Tá linda. Além do Ampara, para quem não sabe, eu também tenho o projeto que se chama Família Atípica, onde lá a gente fala muito sobre um lado um pouco de humor da nossa vivência, né, da minha família. Então, eu tenho um pouquinho esse perfil de achar algo engraçado em tudo, por mais difícil que pareça ser. Bom, vamos lá o que interessa. O meu nome é Gabriela Pereira, tá? Eu sou mãe atípica. Para quem não sabe o que significa ser mãe atípica, é tudo aquilo que é diferente, né? São mães de crianças com algum tipo de deficiência, né? São as chamadas mães especiais, as mães guerreiras, que eu acho que se eu colocasse mãe especial, as pessoas logo elas iam associar. Mas como a gente está tentando tirar esse termo aí de especial, de guerreira, essa romantização, atípica é aquilo que é diferente, que não está dentro da normalidade, que a sociedade fala, né, que tem que ser, né, e eu uso muitos termos chamado termo neurotípico, que é um termo científico para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, para que a gente não use o termo normal, né, eu sempre costumo dizer
que normal, quem é normal nesse mundo, né? Ninguém, nem eu mesmo, apesar de não ter nenhum diagnóstico, tenho as minhas limitações muitas vezes, e cada um de nós temos a nossa. Bom, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. O meu filho, ele é uma criança de 4 anos hoje. Ele, há 4 anos atrás, ele nasceu com síndrome de Down e cardiopatia congênita. Cardiopatia congênita, para quem não sabe, é qualquer má formação no coração. O Beni precisou ficar internado na UTI por 87 dias, fez uma cirurgia com 45 dias. A primeira viagem dele de Sorocaba para Jundiaí foi numa UTI móvel. Ele chegou a arrancar o caninho dentro da UTI, foi um Deus nos acuda para tentar segurar o oxigênio até ele chegar em Jundiaí, e graças a Deus deu tudo certo. Lá ele fez a primeira cirurgia dele, que foi uma bandagem pulmonar, onde se coloca como se fosse tipo aperta eu não sei falar esses nomes científicos, tem uma ligação do coração para o pulmão, quando o sangue vai. Então, precisou colocar tipo uma rodelinha lá para segurar. Então, o sangue passava bem menos e passava bem devagar, porque o dele é CIV. Quando é a CIV, a gente tem no coração o sangue venoso e o sangue que faz a oxigenação. Eles não podem se misturar. Quando eles se misturam, o sangue vai o mesmo para todos os órgãos. E isso acaba fazendo com que o corpo não funcione bem. E isso acontecia com o Beni. Então, quando apertou essa veia que ia para o pulmão e para os outros órgãos, mas ia bem pouquinho, né, aquele sangue misturado, e ele tomava umas 10 medicações para se manter na UTI, e depois da cirurgia ele passou a tomar em casa a medicação. Bom, depois desses 45 dias a gente voltou para Sorocaba, ficou mais um tempo na UTI, esperando ele ganhar peso, depois a gente veio para casa e a gente ficou 1 ano e 2 meses, quase 3 em isolamento. E foi aí que começou toda a nossa luta, porque antes de eu ter o Beni, eu também tinha uma vida como de todo mundo, trabalhava, tinha um bom emprego, convênio médico, salário, tudo para manter eu e o meu marido também trabalhava. Com o nascimento do Beni, eu até tentei voltar a trabalhar, mas percebi que não seria viável, porque eu não teria ninguém para ficar com o Beni, para dar as medicações. Eu teria que pagar alguém, e o valor para pagar alguém para cuidar de uma criança é um valor absurdo, ou seja, eu ia trabalhar para pagar alguém para cuidar do meu filho. Uhum. E eu pedi as contas. A partir do momento que eu pedi as contas, eu perdi o convênio, né, recurso financeiro, e aí eu fui para o SUS. Aí eu descobri que no SUS a realidade é outra. Apesar do SUS ser um programa que a gente tem na saúde muito bom, mas ele é muito mal administrado. E para as pessoas com deficiência é muito pior, né? A administração acaba sendo muito pior. Bom, tudo isso que vocês estão vendo e estão acompanhando aí nos jornais no dia a dia, dos médicos terem que escolher quem são os pacientes pior para tirar do respirador, isso acontece muito quando a criança nasce com deficiência. Então, as mães atípicas, elas já sabem como que funciona isso de ter que escolher, né, dentro do SUS, quem é essa criança. Então, mediante tudo isso, sem nenhum tipo de conhecimento ou informação, eu corri atrás para salvar a vida do meu filho, e uma das maneiras para salvar a vida dele, além de defensoria, além de correr atrás de vereador, além de correr atrás de Ministério Público, tudo que eu tinha que fazer, sem nenhum conhecimento, onde as pessoas mandavam eu bater, eu corria para tentar salvar a vida dele. E um dia, sem perceber que nada disso iria me ajudar, eu sentei em frente a um computador, na época na minha casa, eu não tinha internet, e nesse dia eu sentei no computador do meu marido, a gente estava eu não lembro agora se a gente estava na minha casa ou na casa de amigo, eu sei que era um lugar que tinha internet, eu sentei no computador e vi a história de uma criança de Brasília que a mãe fez um abaixo-assinado e tinha salvado a vida dele com esse abaixo-assinado conseguido a cirurgia. Aí eu rapidamente fiz o abaixo-assinado do Beni e esqueci esse abaixo-assinado, eu deixei lá. Eu só compartilhei com alguns amigos no Facebook, né, eu compartilhei no Instagram, compartilhei também no meu WhatsApp e esqueci, porque a demanda do Beni era muito grande. Bom, o tempo passou e quando foi dentro de 15 dias, a gente teve uma repercussão do abaixo-assinado do Beni. Teve 2 atores
famosos que viram a história do Beni acabaram compartilhando no Twitter, no Instagram, isso viralizou. E quando eu vi eu sem internet em casa, aí foi muito engraçado que antes de eu conseguir a cirurgia do Beni pelo abaixo-assinado, ele tinha ido em São Paulo e fazia um ano que ele tinha um ano quase, ele já tinha 1 ano e 3 meses. E ele tinha saído da primeira cirurgia com o médico falando que ele tinha que fazer a cirurgia com 1 ano e 3 meses, porque a bandagem pulmonar ela só durava até 1 ano e 3, e já era 1 ano e 3 meses. E antes disso eu fui numa consulta, isso foi acho que no dia 2, eu não lembro agora o mês, mas foi no dia 2 que a gente foi do mês, antes dele fazer cirurgia, que foi em setembro, a cirurgia. E quando eu cheguei lá no hospital, né, no Dante, a médica simplesmente, quando eles estão atendendo as famílias, quem atende a família no SUS, quando você vai, são os residentes. Então, você acha que é o médico que está te atendendo. Ali, a moça começou a me atender e eu percebi que ela estava meio assustada quando ela lia lia ali o relatório do bem e olhava, fez todas as medidas, todos os procedimentos, e entrou uma médica bem alta, ela sentou na mesa e olhou para os residentes dentro da sala e começou a falar o diagnóstico do Beni. E de repente ela solta ali e fala assim: nossa, ele foi esquecido de ser posto na fila. Ali meu coração disparou e foi a primeira vez que eu comecei a brigar pelo Beni. E naquela mesma semana, era uma terça-feira que aconteceu isso, eu desesperada. Na quinta-feira, a plataforma da Changer me liga e fala que o abaixo-assinado do Beni está indo para 100 mil assinaturas e que eles precisavam fazer uma entrevista para o Catraca Livre, e aí saiu a história do Beni no Catraca, e aí foi bombando 100 mil, 150 mil, 200 mil, aí quando eu vi já estava 250 mil, 257 mil assinaturas. Na quinta, o hospital me liga, falando que eu tinha como levar o Beni na segunda-feira da outra semana, porque eles iam avaliar o caso do Beni. E aí eu levei o Beni na segunda, eles tentaram meio que, mas não tem vaga, não sei o que. E aí eu bati o pé e falei que eu só saía dali com o Beni internado e fazendo cirurgia cardíaca. E ali em 10 minutos eles resolveram o problema. O Beni fez a cirurgia acho que no dia 22 de setembro. Dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Pessoa, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E dia 22 o Beni fez, e dia 23 inicia a primavera. Em 9 dias o Beni estava em casa, a cirurgia foi um sucesso. Uma cirurgia que era para demorar 12 horas, demorou 6 horas. O Beni ficou só 4 dias na UTI, depois já veio para o quarto, já mamava, comia bem. Veio para casa, ficou 30 dias se recuperando. Depois de 30 dias ele já começou a ir para terapia, já começou a passar nos médicos, e todos os médicos muito assustados. Inclusive a cardiologista dele ficou muito assustada, porque ela falou que ela tinha criança que estava na fila há anos esperando a cirurgia. Como que eu tinha conseguido uma cirurgia tão rápido? Eu simplesmente olhei para ela. Vamos mostrar o abaixo-assinado aqui? Vamos sim. E aí, aproveitar só, enquanto eu coloco aqui, dizer para as pessoas o que está acontecendo, né? A gente está aqui na live das 20h20 e a Gabriela está contando a história dela e do filho dela, o Ben. Então, ela está contando agora do abaixo-assinado que viralizou, né? E atingiu 250 mil pessoas para o Ben poder fazer a cirurgia relacionada ao tratamento da cardiopatia, né? Vocês estão vendo aqui? Já coloquei? Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui. Você tá vendo também, Gabi? Coloquei aí pra gente. Tá aparecendo. Se você quiser comentar, continuar contando assim, com um pouquinho olhando aqui a matéria. Sim, essa matéria foi a matéria já dentro da plataforma que eles fizeram, e essa foi uma das fotos que eu mandei, foi uma foto a gente acordando, que o meu marido tirou, e eu acabei, essa foi uma foto que eu postei no meu Facebook, eles acharam bonita e colocou na matéria, ficou bem legal. É linda, linda.
E aí eles pediram outras fotos em família também, e aí eles dão uma resumida, né, na história que eu tô contando aqui, tem uma resumida aí, e daí em diante foi quando eu comecei a perceber que para lutar pelos direitos do meu filho, eu teria que parar de ser um pouco da licença obrigado. Eu teria que me impor mais, principalmente pelo fato de eu ser de uma condição, no caso de periferia, uma classe social mais baixa e preta, né? Então, eu chegava nos lugares com muita educação, os atendentes fingiam que não me ouviam, as pessoas, elas mandavam eu sair dali, me tratavam super mal. E aí, depois que o Beni fez a cirurgia, eu percebi que eu tinha que chegar, e eu tinha que chegar com conhecimento. E aí foi quando eu comecei a estudar a Lei 13.146, comecei a estudar mais sobre os direitos do meu filho e me posicionar mais, ser mais firme. Então, quando eu chegava em algum lugar, eu sempre já chegava com bastante conhecimento, exigindo que era direito. Se eu não fosse bem atendida, eu fazia uma reclamação na ouvidoria, eu chamava o coordenador do local, eu comecei a cobrar inclusão no atendimento, comecei a cobrar várias coisas dentro do serviço público em Sorocaba que eu via que não tinha. Gabriela, e como foi, assim, logo que o Beni nasceu, o seu processo de se informar, né? A gente conversou um pouquinho antes e aí eu queria que você contasse sobre esse desafio especificamente, antes da gente passar no bloco. Então, em relação à informação, a informação, eu sempre costumo falar que a inclusão, de fato, ela tem uma das ferramentas que é a informação. E ela precisa de duas ferramentas, no caso, né? Que é a informação e a adaptação. Eu gosto muito de dar um exemplo, por exemplo, quando você compra uma máquina de lavar, uma geladeira, um fogão ou um armário, vem um manual de instrução. Você só consegue montar aquilo, usar e adaptar dentro das suas necessidades se você ler o manual de instrução. A maternidade atípica, as crianças com deficiência, elas só conseguem ter inclusão de fato em qualquer serviço, seja ele educação, assistência social, saúde, lazer, se as pessoas procurarem ter informação. E a família, muitas vezes, quando tem um filho com deficiência, elas não têm nenhuma informação. Primeiro porque a gente não tem deficiência, a gente nasce no padrão neuronormativo, somos neurotípicos, né? Não temos, não é falado isso dentro da sociedade. Quando a família nunca teve, no caso Beni, ele é o primeiro da minha família, nunca teve ninguém. Então, assim, eu convivia com pessoas com deficiência, mas eu não tinha esse olhar. Eu convivia e nunca achei que aquelas pessoas enfrentavam tantas barreiras, porque eu nunca tive um preconceito tão exacerbado em relação a elas. Então, eu sempre tive amigos surdos, síndrome de Down, com deficiência física, e eu os tratava eles como sempre tratei todos. Mas quando eu tive o Beni, o primeiro choque foi eu receber a notícia ainda na hora do parto, a médica falando com muito receio sobre a síndrome de Down. Logo em seguida, a gente descobriu a cardiopatia, e aí a gente focou em salvar a vida dele. Então, para mim, a síndrome de Down e com meu marido não foi nada assim, então, nossa, nosso filho tem síndrome de Down. O meu marido, quando eu falei para ele, a primeira coisa que ele falou, amor, tanto faz, ele é nosso filho, vamos criar. A partir do momento que meu marido falou aquilo, que era o meu receio da questão do machismo, né, dele me culpar, dele abandonar tudo, quando ele falou aquilo, eu falei para mim, tanto faz a opinião das pessoas de fora. E com 1 ano e 10, a gente descobriu que o Beni também é uma criança surda. E aí, esse diagnóstico para a gente, pelo menos para mim, ele já foi mais difícil. E aí foi onde a gente entrou naquilo que as pessoas chamam de luto. Mas eu não gosto de falar a palavra luto porque a criança não está morta. Mas eu acho que a gente entra meio que, assim, meio que dá uma parada no tempo e tenta entender o que está acontecendo, como lidar, né? Porque uma criança síndrome de Down ou 20, ela até chega um pouco próxima das crianças neurotípicas, né? Porque você está falando, você está explicando, o aprendizado é diferente, mas a comunicação não, né? Elas até demoram a falar, mas o fato delas escutarem ajuda muito na comunicação. E aí o Beni veio não escutando, e aí a gente teve uma outra problemática. As crianças surdas, quando tem diagnóstico, elas são mandadas para uma instituição aqui em Sorocaba,
que essa instituição, ela impõe um aparelho auditivo. E eu acho que qualquer tecnologia assistiva, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, ele não tem que ser imposto, ele tem que ser mostrado, a pessoa tem que tentar, sim, mas ela tem que dizer, não, eu quero ou eu não quero. Não tem que ser imposto ou colocado uma culpa se aquela criança não consegue se adaptar. Então, aí eu fui estudar, né, com a questão que você me perguntou, eu comecei a estudar muito pelo Google, porque eu ficava muito identificada com ele, então eu comecei a procurar movimentos sociais, eu comecei a ter contato com mães a nível nacional, porque quando a gente tem dentro da cidade um filho com deficiência, a gente não encontra uma rede de apoio. Então, eu não sabia, eu achava que em Sorocaba só era eu. Então, eu só encontrava mãe fora de Sorocaba para conversar. E ninguém te entregou uma cartilha, ninguém disse, olha, essas são as instituições onde você pode ir, você teve que ir sempre você atrás da informação, né? Sim, não teve nada. Eles entregam a criança para você, quando o Beni teve alta, depois de 87 dias, eles falam, olha, você vai para casa, eles te dão a receita da medicação. E eles falam assim, você vai ter que ir no pediatra, e o pediatra vai passar para você quem são os especialistas. Só que como eu sempre fui muito para frente, então eu comecei a pesquisar tudo sobre. E eu tive também o privilégio de ter uma amiga, ela se chama Márcia. A Márcia acompanhou todo o meu processo de gestação, porque eu não tenho mais os meus pais vivos, a gente trabalhava junto. E, coincidentemente, a Márcia é mãe de um jovem com síndrome de Down. E quando o Beni nasceu, eu tive esse apoio dela, então ela me passou algumas informações também. Senão, acho que o processo seria muito mais difícil se eu não tivesse o apoio dela. Hoje, eu considero a Márcia como fosse uma mãe, e o Beni tem ela como vó, então ela me deu todo esse auxílio. Durante 1 ano e 10 meses ela me ajudou a procurar na cidade onde tinha instituição, e a primeira instituição que eu procurei aqui foi a PAI, né? A PAI, consegui para o Beni terapias, e logo em seguida eu achei que o serviço lá não me contemplava dentro da minha questão social. Não é que eles não têm um trabalho bacana, eles têm, mas dentro da minha questão social eu precisava de um lugar onde eu tivesse também um apoio como mãe. E aí eu saí perguntando para algumas famílias, eu fui conhecendo grupos na cidade, e aí eu conheci uma mãe que me indicou a creche especial Maria Claro, que hoje é o Instituto Maria Claro. E lá eles têm um programa onde eles atendem as crianças, mas eles faziam um grupo com as mães, com psicóloga, que era que eu estava precisando. Então, mediante a isso, eu fui para essa instituição, mudei o Beni, onde ele já está lá há 3 anos. Hoje ele vai 4 vezes na semana. A gente tem um grupo de mães hoje em dia que funciona 2 vezes na semana. E ouvindo outras mães, eu comecei a perceber que não era só eu que passava por isso. E quando o Beni tinha 8 meses, que eu estava passando um sufoco, né, com meu marido trabalhando, tudo, ele ainda trabalhava na época, e eu passando muito sufoco, eu senti muita falta da minha mãe. E aí veio essa palavra, quando meu marido chegou, eu estava chorando, eu falei para ele, nossa, eu sinto uma falta de alguém para me amparar, um amparo, ninguém não tem amparo para a gente, parece que a gente é invisível. E aí foi quando meu marido falou, amor, você gosta de escrever, faz um blog chamado Amparo, alguma coisa assim. E aí o primeiro nome do Amparo se chamou Ampara Paz Especial. E aí eu fui aprendendo que especial era um termo em desuso, aí eu coloquei diversidade. Aí depois eu mudei ele para Ampara Inclusão de Fato, que é o nome atual hoje, porque eu fui estudando, eu fui aprendendo, né, os termos em desuso, que o mãe especial é uma maneira da estrutura social colocar a gente no mundo invisível, porque quando você fala que alguém é especial, essa pessoa ela é especial, ela tem do bom e do melhor, ela tem conforto, tudo que o filho dessa mãe especial tem, ela não vai precisar passar por esse sufoco que a gente passa. Então eu comecei a entender que esse termo especial não me contemplava, entendeu? Porque não tem nada de especial na maternidade atípica. É isso. Gabriela, eu vou atualizar um pouquinho aqui, aproveitar essa pausa, porque bastante gente está entrando, as pessoas estão interagindo. Tá bom, tomar uma água. Toma uma água. Então, gente, eu estou aqui com a Gabriela, essa aqui é a Live Miriam Algarra 2020, eu recebo convidados e a gente está conversando um pouco sobre a história da Gabriela, né? A Gabriela, como ela está contando aqui pra gente, ela é mãe do Beni, ele foi diagnosticado com síndrome de Down,
cardiopatia, e depois aos 3 anos, Gabriela, surdez, né? 1 ano e 10. 1 ano e 10. E agora a gente vai falar, então até agora a gente falou um pouquinho da história dela, e agora, Gabriela, eu queria que a gente passasse para o tema da pandemia, porque eu fico realmente indignada com o fato de que você não teve acesso à informação, né? Isso, para mim, de tudo, é o que mais me indigna, porque a primeira coisa que você tem que fazer, né, quando uma pessoa está fragilizada, está recebendo uma carga de notícias, né, que vai mudar a vida dela inteira, seria você ter, assim, o básico, né, pelo menos uma cartilha que te entregam, que falam, olha, essas são as organizações que você pode procurar, explicar exatamente o que significa, né, o diagnóstico que o seu filho recebeu. Então, eu acho que isso é dever do poder público, né, eu acho que não tem como, então, que seja diferente. Então, assim, dado esse cenário já, né, onde você já não tinha acesso a essa informação e tinha que ir atrás sozinha, eu queria saber como está sendo agora, com a pandemia, porque a gente está num período de exceção, né, e em período de exceção, a comunicação, ela é chave e ela é essencial. Então, eu queria saber como é que está sendo para você esse período. Então, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho do isolamento e das medidas de higiene. Bom, primeiro, essa questão de isolamento para a gente não está sendo novidade, tá? Primeiro porque quando a gente se torna mãe atípica, a gente já começa a sofrer um isolamento social, né? A gente tem o isolamento da família, quando a gente fala desse isolamento, é aquela questão do abandono, né? Então, hoje as pessoas estão achando estranho estar isolado dentro de casa, resguardado, mas é o que a gente mais faz. A gente vive trancado dentro de casa com as crianças, porque a gente precisa se preparar psicologicamente para sair até para um passeio, até para estar em um churrasco em família, em um aniversário com os amigos, passeio no shopping. Tudo a gente tem que se preparar psicologicamente, porque a partir do momento que a gente sai da nossa casa, a gente entra num desconforto enorme. Então, estar dentro de casa, até que não está sendo tão difícil para as mães, porque a gente não para dentro de casa. A gente normalmente sempre está na rua, terapia, levando para a escola, indo em defensoria pública, Ministério Público, fazendo protesto, indo na Câmara, cobrando o vereador e cobrando prefeitura, fazendo reuniões, a gente está sempre correndo. Então, essa é a minha rotina. Então, eu só paro na minha casa no final de semana, tá? E aí, no final de semana, é dia de faxina, de limpar e já organizar tudo para outra semana. Então, o fato de estar isolado para a gente, e todos os cuidados que a gente tem que ter, álcool em gel, quando entrar dentro de casa, limpar sapato, usar máscara, isso é algo que a maioria das mães atípicas, elas fazem sempre. Principalmente as mães que têm filhos com alguma deficiência, que às vezes ocasionou algum tipo de doença respiratória, né? No caso, asma, a criança é mais suscetível a ter pneumonia, bronquiolite, cardiopatia congênita. Então, por exemplo, no caso, as crianças surdas, elas têm mais tendência a ter o ouvido mais inflamado também. Então, a gente tem que ter mais cuidado com elas. A época do outono e inverno, a gente já tem todos os procedimentos. Então, uma gripe comum para uma criança, né, porque assim, a gente precisa entender que as pessoas com deficiência é uma condição, tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico, inclusive, no Senado foi aprovado que agora não vai mais se colocar CID para as pessoas com deficiência, vai se colocar o CIF. E é algo que eu estou estudando para depois eu gravar um vídeo, uma live para falar. Porque quando a gente fala CID, a gente está dando para diagnóstico de doença. Quando a gente fala CIF, a gente está falando da condição daquela pessoa, daquele ser humano. Então, a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa doente. Ela pode adquirir algumas doenças como qualquer outra pessoa pode adquirir, como pressão alta, asma, né, ter pneumonia, ter uma imunidade mais baixa. Eu mesmo não tenho nenhum tipo de deficiência, mas eu sou do fator de risco. Eu tenho rinite, sinusite e tenho imunidade muito baixa, né? Então, a gente está tentando agora desvincular essa questão que as pessoas olhem e acham que os nossos filhos são doentes. Eles não são doentes. Se eles tomam algum tipo de medicação, é para melhorar a qualidade de vida deles. Se eles usam algum tipo de tecnologia assistiva, como muleta, cadeira de roda, um aparelho auditivo, uma bengala, é para melhorar a qualidade de vida, não é porque eles são doentes. Então, a gente está tentando,
né, tirar isso que a sociedade tem de olhar a pessoa com deficiência como um coitado, doente, que entra dentro do capacitismo, né, que é o preconceito social contra as pessoas com deficiência, a gente fala de capacitismo. Então, para a gente, assim, o que está sendo penoso... Oi? Não são poucas pessoas, né? Esse assunto que a gente está tratando, eu peguei aqui, para a gente ter um pouco do contexto maior dentro da cidade, eu peguei os dados do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e eles colocam que 26% da população total da cidade convive com algum tipo de deficiência, né? Isso são 172 mil pessoas em Sorocaba com algum tipo de deficiência. Eles colocam que a maioria dos casos são leves, né? Mas, então, eu peguei aqui um pouquinho os dados para trazer, né? 126 mil pessoas tem deficiência visual, auditiva ou motora de uma maneira menos agressiva, 18 mil tem casos de cegueira completa e deficiência visual grave, deficiência auditiva grave ou total, 7 mil, e deficiência motora integral são 3 mil, e mais 10 mil casos graves, né? E mais de 9 mil casos de deficiência intelectual. Então, isso aqui não é uma conversa para pouca gente, né? Que a gente está tendo aqui. Isso eu acho que é super importante. Sim. E assim, o que a gente está tendo de maior dificuldade é que a gente não tem dados, tá? De pessoas com deficiência. Eu espero que a gente não tenha dados, porque, claro, as famílias estão se resguardando, não estão saindo de casa, mas a nossa maior preocupação principalmente com famílias de periferia, onde muitas das vezes quem cuida dessa pessoa com deficiência, principalmente as crianças de home care, né? As crianças de home care, que é a questão grave, que elas ficam isoladas em casa, e elas têm todo, né, uma UTI montada dentro de casa, os profissionais vêm até essa criança, né? Então, a nossa preocupação é como que a OMS, ou como que no Brasil, o estado de São Paulo, Sorocaba, está se preparando para isso. Eu mandei isso, eu protocolei aqui na Secretaria de Saúde, a única devolutiva que eu tive foi: eles mandaram uma coisa assim muito que você não entende o que eles quiseram dizer. Eles só falaram assim: se tiver algum sintoma, vá até o UBS, da UBS nós vamos tomar todas as providências. Só que quando uma criança com deficiência nasce, ela tem algum tipo de malformação ou algum tipo de doença crônica que muitas vezes acaba nascendo, o hospital, muitas das vezes, acaba falando que aquela criança não precisa ser cuidada, ou se escolhe, por exemplo, uma criança que só nasceu prematura e coloca aquela criança prematura no lugar dessa criança com deficiência e simplesmente descarta. Quem garante que eles não vão fazer a mesma coisa agora, né? Porque, assim, para o sistema foi o que eu ouvi na época do Beni. Eu ouvi de um médico falando assim: não tem problema demorar, não, colocar ele na fila. Criança com deficiência é só gasto, só custo, entendeu? Não tem retorno para o sistema, né? Então, os nossos filhos, eles são olhados como gasto, porque terapia para criança com deficiência que não tem condições de pagar, é o sistema que tem que pagar com os nossos impostos. Muitas das vezes a inclusão dentro da escola acaba sendo muito mais caro do que uma criança neurotípica, e a gente briga por isso. Então, tem que ter tudo, tem que ter alimentação inclusiva, tem que ter cuidador. Meu filho, no caso, tem que ter intérprete de Libras, ele tem que ter uma alimentação inclusiva, ele tem que ter transporte para ele. E para o governo, eles falam que é muito gasto. Então, tudo eles tentam fazer com que a gente desista de fazer com que os nossos filhos saiam de casa. Tanto que agora, por exemplo, o planejamento de escola EAD, não se fala sobre as crianças com deficiência, se fala no papel, mas não se fala publicamente, ninguém está debatendo sobre isso, ninguém entende sobre o assunto. Questão de saúde, a gente só está debatendo entre nossos pares, a gente não vê ninguém, um pesquisador falando: olha, as pessoas com deficiência, né, não tem dados. Amém que não tem, mas e se tiver, o que a gente vai fazer? Tem países que a gente teve informações que eles estão falando para levar a criança para morrer em casa. Quem garante que no Brasil, do jeito que está, não vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Então, eu tenho trabalhado isso com o nosso grupo de famílias: não sair de casa, e se precisar, pede socorro, pede ajuda, a gente dá um jeito, mas evitar sair de casa, porque a gente sabe a dificuldade que é para manter nossos filhos vivos, entendeu? Até hoje. Não foi agora, não é de agora a nossa luta para manter eles vivos.
A pandemia só veio mostrar para as pessoas neurotípicas o que é o isolamento das famílias atípicas, entendeu? Tudo isso que vocês estão passando, a gente passa. Tem família que passa 30, 40 anos, eu estou passando por isso há quase 5 anos. Então, eu tenho mãe que manda mensagem para mim falando assim, Gabriel, já desisti de tudo, eu não brigo mais por nada do meu filho, eu vou ficar com meu filho trancado dentro de casa, cansei. São mães que estão cansadas. Então, aí vocês estão no isolamento, eu acho que há uns 40 e poucos dias, né? Acho que vocês estão surtando já, né? De não ver família, de não ver ninguém, de tudo ter que sair com máscara, né? Se alguém vier trazendo alguma coisa na sua casa, o motoboy já tem que higienizar tudo. Eu faço isso já faz 5 anos. Então, para mim, isso já é uma rotina do meu dia a dia. Então, acho que dá, sim, para vocês terem um pouquinho de noção o que é esse isolamento que a gente passa aí, as famílias que têm filho com deficiência. Gabriela, esse relato que você faz, ele é muito de uma sensibilidade, assim, eu acho que é tão necessário que as pessoas escutem isso. Eu fico, assim, abalada mesmo de ouvir. E eu só tenho a esperança de que um dia a gente consiga melhorar essa parte, pelo menos, das informações. Pelo menos, assim, esse primeiro passo, né? Eu estava vendo aqui, por exemplo, eu estava pensando em como que está sendo feita a comunicação, né? Porque a gente está falando das crianças, né? Com deficiência, mas a gente também tem adultos que já levam uma vida relativamente independente ou totalmente dependente. E eu estava pensando assim, será que as mensagens da saúde pública ela está sendo disseminada amplamente de forma acessível, de forma inclusiva, né? Então, por exemplo, se uma pessoa surda vai no hospital e está todo mundo de máscara e ele depende de leitura labial, como é que vai fazer? Será que, então, assim, eu tenho a impressão, e aí você me corrija se eu estou errada, mas do pouquinho que eu estudei até hoje de políticas públicas, o que acontece é que se a gente não lembrar desses grupos, né, por exemplo, nesse caso que a gente está falando das pessoas com deficiência, na hora de fazer o planejamento, não vai ter inclusão, né? Então, não adianta fazer uma comunicação massiva sem pensar, sem lembrar da existência de pessoas que precisariam, por exemplo, eu vi em alguns países as máscaras transparentes dos médicos para eles poderem se comunicar com pessoas surdas, né? Eu vi algumas outras iniciativas do tipo de dar preferência para pessoas com deficiência na hora de pedir alimento, porque são pessoas que muitas vezes já, como você já estava trazendo, antes da pandemia, já dependiam desses serviços, né? Para poder se alimentar, mesmo mães, né, que são mães com crianças com deficiência, que é um trabalho muito estressante, muito difícil, muito custoso, ir até o supermercado, né? Eu cheguei a ver, inclusive, uma regulação de alguns alimentos, por exemplo, algumas crianças que têm uma alimentação especial, né, que precisam daquela comida específica, e aí como é que faz se acabar isso agora, porque as pessoas estão estocando comida, né? Então, acho que são muitos pontos, e tem essa impressão de que o único jeito de fazer uma política inclusiva é sempre se lembrando desses grupos, né? Sim. Bom, eu acho que eu conversei com você por telefone, eu falei sobre a pirâmide, né? Que eu vou até desenhar essa pirâmide, que a gente coloca ali os recortes de classe, né? Nessa pirâmide, as pessoas com deficiência e suas famílias, elas nem entram nessa pirâmide, elas deveriam ser, no caso, né, elas deveriam estar no topo de prioridade, elas não deveriam estar lá embaixo, na base, elas deveriam estar no topo. E as políticas públicas, elas deveriam começar a partir de lá, das pessoas com deficiência. Eu tenho cobrado muito isso na questão da causa da pessoa com deficiência, porque a gente fala muito assim, eu sou mulher preta, e a gente fala muito, a gente usa muito, né, a frase da Ângela, que fala que quando uma mulher preta se movimenta, todas as outras também. E a gente esquece da mulher com deficiência, que ela está muito mais embaixo da mulher preta. Porque enquanto lá na escravidão a mulher preta servia para procriar e ser escrava, a mulher, se ela fosse preta com deficiência ou branca, sei lá o quê, ela era morta, ela não tinha nem direito a viver, né? Se era difícil ser escravo lá no passado, né, era muito mais difícil ser uma mulher com deficiência ou ser uma pessoa com deficiência, porque você ou virava, se você tivesse a deficiência de nanismo e surdo, você virava chacota, né, para fazer os reis, os príncipes darem risada.
Se você tivesse uma deficiência física, visual, né, o visual virava mendigo, deficiente físico também, ou então eram mortos, né? Mulher, então, nem tem dados. Então, assim, a gente tem que começar a ter um ativismo. Eu sempre tenho cobrado muito isso do movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT. Eu sempre costumo dizer que eu milito pelos direitos humanos com a minha pauta voltada na questão da questão da comunidade preta, né, do negro, e também da pessoa com deficiência, que é onde eu me incluo hoje. Só que a gente não pode esquecer que existe LGBT com deficiência, existe negro com deficiência, existe mulheres com deficiência. A gente acabou de ter uma notícia de uma companheira nossa que pegou Covid, ela amputou a mão e o pé. Ela acabou de se tornar uma mulher com deficiência, porque o único recorte de minorias sociais que você nasce ou adquire é ser pessoa com deficiência. Você nasce preto, você nasce mulher, você nasce homem, né? Você nasce LGBT, mas você a única deficiência que você pode se tornar, né? Você mesmo nascendo neurotipo, é ser uma pessoa com deficiência. Você pode adquirir, né, a deficiência visual, auditiva, física, né? Ou até mesmo acabar tendo algum tipo de deficiência intelectual por algum transtorno muito forte, ou né, alguma cirurgia que você faça na parte neurológica do seu cérebro. Então, as pessoas não param para analisar isso, porque é igual agora o Covid. O que está acontecendo com esse povo que está indo para a rua? Vamos parar com a quarentena, isso aí é tudo mentira, vamos coisar a economia. Sabe por que as pessoas estão fazendo isso? Porque ainda não bateu na porta da casa delas. Quando bater, elas vão se conscientizar, né? Que é o que a gente precisa, que são outras duas ferramentas que a gente precisa na inclusão, né? Que é a sensibilidade sem capacitismo, como você falou, porque você se sensibilizar é você procurar ter conscientização sobre isso. Porque não basta você se sensibilizar e falar, nossa, olha que triste, meu coração está doendo, nossa, que história linda, maravilhosa, parabéns pela sua luta. Isso é uma maneira de se sensibilizar totalmente errada. Você se sensibilizar é você procurar se conscientizar e mudar tudo aquilo que é a tua reprodução capacitista diante das pessoas, das famílias com deficiência. Né? Então, não basta você só se sensibilizar, ai, nossa, que lindo, né? Vamos lá entrevistar uma mãe, uma pessoa com deficiência, vamos falar sobre isso, mas o que eu vou mudar nas minhas atitudes diante das pessoas com deficiência? Né? Como que eu vou procurar me informar, saber como lidar com essas pessoas, entendeu? Então, a gente está vendo aí por que as pessoas não têm tanto interesse, porque na sua família ainda não tem ninguém com deficiência, né? E como muitas pessoas às vezes usam, né? Ai, graças a Deus meu filho nasceu perfeito. Nossa, glória a Deus meu filho nasceu normal. E aí eu fico assim, né? Com uma cara de tacho quando alguém fala isso para mim, né? Eu fico só olhando. Porque não tem muito o que falar, né, para essas pessoas quando elas falam isso, porque a gente sabe que é total falta de informação, e aquilo que a gente está falando lá no início. Se eu não tinha informação, que dirá as pessoas que não têm contato, ou que não têm filho, ou que não tem um irmão, não tem, né, um sobrinho, não tem ninguém na família com deficiência. Essas pessoas também vão reproduzir o capacitismo e elas vão a todo momento se afastar, porque não é o problema delas. Quem que está sofrendo com o coronavírus? São as pessoas que estão tendo o vírus e os familiares e amigos, são essas pessoas que estão sofrendo. Não é quem não está tendo, né? Quem não tem ninguém na família que pegou o vírus, está tranquilão, está querendo ir para a rua, está fazendo algazarra, está dizendo que o governo está certo, porque não bateu ainda na porta, né? Então é mais ou menos isso. A única diferença do coronavírus para as pessoas com deficiência é que as pessoas com deficiência não têm nenhum vírus e não são doentes. É só essa a diferença. Gabriela, com certeza, acho que isso que você falou é essencial, né? Eu acho que é fácil, às vezes, atingir as pessoas pela culpa, né? As pessoas acham que estão se sensibilizando, mas estão muitas vezes se sentindo culpadas, e isso acaba fazendo com que elas olhem para o outro lado, né? Assim, se afastem, né? Então, acho que o que a gente tem que gerar mesmo é uma noção de cidadania, de direitos, né? Em todo mundo, uma noção de igualdade, porque somos todos iguais em valores, mas não somos vistos assim perante a lei, perante as instituições, né? Então tem que ser uma sensibilidade ativa, né? Proativa. Eu queria aqui, tem bastante gente que entrou, eu queria recapitular um pouquinho, falar do que a gente está falando para as pessoas não ficarem perdidas. Então, a gente está aqui na live Miriam Algarra 2020, eu estou conversando com a Gabriela, e nesse momento a gente está falando um pouco sobre como é
os paralelos entre essa pandemia e o isolamento que as pessoas com deficiência e as suas famílias já viviam antes da pandemia, né? Então, quais eram os cuidados que já tinham em relação à higiene, e principalmente essa barreira de acesso à informação, né? Porque eu acho que uma chave aqui é que informação é poder, né? Conhecer é poder, né? E eu acho que, às vezes, eu acho que a gente pode até perder isso de vista, mas quem tem poder nunca esquece, né? Eu queria colocar aqui, Gabriela, nesse sentido que a gente está conversando, eu encontrei uma pesquisa feita na Inglaterra, que, claro, muitos paralelos não podem ser feitos por causa da diferença cultural, mas que eu achei interessante porque eles consultaram muitas famílias de pessoas com deficiência e muitas pessoas com deficiência para entender quais são os maiores desafios que elas estão enfrentando agora durante a crise do coronavírus, né? E muitas delas têm a ver com isso que a gente está conversando, que é uma coisa básica, informação e conteúdo, né? Então, por exemplo, o primeiro desafio que aparece, né, que mais pais, mais familiares citaram, é a falta de um especialista para aconselhar como lidar e como cuidar das crianças em casa nesse período em que eles estão integralmente. Então, que seja uma historinha social, uma tirinha, cards com imagens que possam explicar para as crianças que não se comunicam tipicamente, né, por meio da linguagem oral, para explicar para elas o que está acontecendo, né? Então, eles estão sentindo falta disso, né? Inclusive de poder, por exemplo, ligar para um professor, né, da criança, para ela poder ver um rosto familiar, né? Mas essa coisa da informação aparece muito, né? Então, por exemplo, a segunda coisa, depois dessa de conselhos de profissionais especialistas, vem conselho e suporte focado na saúde mental e no bem-estar das crianças, né? Então, conselhos de profissionais para impedir que problemas de saúde mental pré-existentes piorem durante essa crise, né? Para que não tenha que ser procurado um hospital, que é um lugar super perigoso hoje para você ir, né? E depois atividades educacionais, né, apropriadas, selecionadas pelas escolas e outras fontes, ou seja, tudo isso é informação, né? Então, não deveria ser tão difícil assim. Eu acho muito que é uma questão de prioridade e de atenção, né, a esse grupo, para poder produzir esse tipo de conteúdo, para a prefeitura, por exemplo, poder reunir isso e divulgar, porque na rede tem, né, os profissionais. Ajuda com compras de comida, que é aquilo que eu já tinha falado, que a criança veja rostos familiares, esses são alguns das demandas. E aí, lá para o final, tem uma questão que eu achei super interessante, que é acesso ao espaço aberto seguro. Em que sentido? Que muitas vezes não dá para você levar uma criança que talvez não tenha uma consciência dos perigos, assim, para um espaço aberto, né? Dependendo um espaço onde tenha outras pessoas. Então, essa demanda me pareceu algo que eu não imaginava, por exemplo, que um parque não vai atender, por exemplo, essa demanda, né? Então, eles pediram espaços abertos, exclusivos para crianças e famílias, né, com deficiência. Então, eu achei super bem colocado. O que você acha? Bom, você falou que é na Inglaterra, né? Uhum. Quando você faz a questão do recorte de classe, quando a gente vê um projeto desse, ele é muito lindo, ele é maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho na questão de recorte de classe, onde as pessoas com deficiência elas estão mais inseridas dentro de uma classe social muito baixa ou baixíssima, sendo que a maioria das pessoas com deficiência elas dependem de um salário mínimo, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Essas famílias que têm uma criança com deficiência, elas não têm apenas um filho único como eu tenho só um filho, já é difícil. Essas mães também têm filhos neurotípicos, algumas delas têm 2 ou 3 filhos com deficiência, muitas das vezes, porque são mulheres que, se tivessem um amparo pelo SUS, no meu caso, se eu engravidar, eu tenho outro filho com deficiência, então eu faço de tudo para não ter, mas eu tenho mães que eu atendo que elas até hoje não têm um exame que comprove, mas são mães que tiveram o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, entendeu? Aonde elas poderiam parar em algum determinado momento, no primeiro filho ou no segundo, né, a partir do momento que veio, e não ter mais outros filhos, né,
para dar conta da demanda. Não é que seja ruim ter um filho com deficiência, o problema não está em ter uma criança com deficiência, o problema está dentro daquilo que eu falo, que é a questão do recorte de classe, de você ter condições, do sistema te dar um amparo. A partir do momento que você não tem, você já não quer mais ter. Eu mesmo não tenho vontade de ter outro filho, nem pensar, porque eu já não dou conta da demanda do bem, né? Eu já me sinto muitas das vezes impotente de ser mãe dele. Então, assim, eu sempre costumo dizer que as leis, os projetos, né, que muitas das vezes a gente tem até no Brasil, eles são maravilhosos. A gente lê, a gente até viaja na maionese. Quando você traz uma região igual a minha, que é Carandaí, Alto do Ipanema, onde 8% das pessoas aqui são com deficiência e a sua grande maioria é criança, que depende de transporte público, depende do transporte especial, e é onde a gente tem uma praça que está sendo tomada por pessoas que são usuários de droga. Como sair com essa criança com deficiência para uma praça dessa? Entendeu? Como você pegar um material desse, quem vai trazer na casa? Porque provavelmente aqui o sistema está mandando as crianças da rede estadual, as famílias pegarem na escola. Com quem que essa mãe solo vai largar a criança com deficiência para pegar um material inclusivo? Vai ter material inclusivo? Não tem. Nem dentro da sala de aula, que dirá agora para EAD. Entendeu? Como que vai ser feito essas aulas com intérprete de Libras para criança surda? Como que essa criança vai parar na frente de uma TV? Como que ela vai fazer atividade? Né? Como que a mãe vai conseguir? Porque nós temos uma rotina que a gente deixa a nossa criança fazendo terapia e a gente vai correr atrás do leite, a gente vai correr atrás da fralda, a gente vai correr atrás do remédio enquanto a criança está lá fazendo terapia. A gente não é especializado em fazer terapia, a gente não é especializado em educação. Né? Eu que sou meio maluca, eu tento me especializar em tudo, mas mesmo eu que estudo, que tenho conhecimento, eu não consigo fazer isso dentro de casa, eu não tenho cabeça, eu entro em estresse se eu começar a fazer coisas que é para um profissional fazer por bem. Eu consigo estender o que eles fazem e adaptar dentro da minha rotina da minha casa, mas eu não consigo fazer o que um profissional faz. Né? Então imagina, eu tenho um filho só, eu já estou surtando. Aí imagina, olha, eu tenho mãe dentro do Amparo, essa semana eu pedi relato de mãe para poder estar falando na live. Eu tenho mães que têm filho com deficiência, tem a mãe e o pai idoso para cuidar, às vezes tem a avó para cuidar também, entendeu? A maioria das mães não tem o marido, porque ela já sofre a violência de não ter o marido perto, porque é o primeiro que pula do barco e culpabiliza essa mulher por a criança nascer com algum tipo de deficiência, entendeu? Então, assim, quando a gente lê que a gente é uma pessoa neurotípica que a gente não tem dentro de casa, a gente lê e os olhos até piscam, porque não é a nossa realidade, né? Mas traz isso para a realidade das pessoas que não têm condições. Talvez isso funcione dentro de um padrão de vida onde a pessoa tem uma condição financeira boa, né, para pagar uma pessoa que trabalha e que não tenha família, não tenha filho, para morar na casa junto com ela, que é isso que acontece dentro da classe A, entendeu? Quantas pessoas que hoje em dia saem no jornal falando que tem filho com deficiência que você nunca soube que essa pessoa famosa tinha filho com deficiência? Se eu citar para você aqui famosos que têm deficiência e você não sabe até hoje, entendeu? Porque essa pessoa, ela nunca precisou militar ou fazer o ativismo nisso, porque ela sempre teve condições. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras: por que existe o ativismo? Por que existem os movimentos sociais? Isso, a gente só vira ativista porque a gente tem que correr atrás daquilo que a gente não tem condições de pagar. Raramente você vai ver alguém que tenha condições financeiras, que tenha um filho com deficiência, na luta brigando em defensoria pública, brigando em Ministério Público, indo para frente reclamar com o vereador, com o prefeito, cobrando que se fale no assunto. Raramente você vai ver. Eu participei de grupos logo no início, de pessoas que são de classes sociais diferentes da minha, eu não consegui ficar nesses grupos, porque a fala, a linguagem era totalmente diferente do meu. Falavam-se de marca, de roupa, marca de produtos, de tecnologia assistiva, que eu nunca na minha vida teria condições. O valor daria para me pagar um ano de aluguel. Você está entendendo? A gente, para conseguir cadeira de roda, aparelho auditivo, é em defensoria pública, é cobrando. E mesmo assim, pelo SUS, não tem manutenção. Você tem que ficar fazendo vaquinha. Eu, quantas vezes, eu acho que eu já fiz umas quantas vaquinhas para suprir fralda do Bênio, porque vai fazer um ano que o Bênio não tem fralda pelo sistema do SUS, entendeu? Eu tô com ação jurídica para conseguir terapia para ele. Então, assim, é lindo, é maravilhoso o projeto,
Mas como adaptar essa informação dentro da realidade da mãe pobre, né? Da mãe periférica, a mãe que não tem nenhuma condição, entendeu? E são elas que eu estou representando aqui. Apesar de eu estar muito bem arrumada, eu sou da periferia e sou uma pessoa de uma classe social baixa, né? Eu só sei me arrumar, eu costumo dizer, eu sei me arrumar e passar um batom. Mas eu tô aqui no meio delas, eu sei a realidade do que é você contar moeda, entendeu? E ter que escolher, ou eu compro algo para eu comer, ou compro para criança, é óbvio que a gente vai comprar para criança, né? Ou eu compro absorvente, porque eu tô menstruada, ou eu compro a fralda, senão a criança vai fazer xixi na cama. Tá entendendo? São coisas que ninguém para nos ouvir. As pessoas, elas querem nos ouvir até a página seguinte, né? Quando já está indo para outra, elas não querem mais porque é cansativo, é chato, você só quer falar disso, vocês falam muito. Por que a gente fala muito? Porque a gente não tem apoio psicológico, né? Eu andei o ano passado surtada na questão da depressão porque eu não tinha apoio psicológico. Eu consegui apoio psicológico com meu marido trocando serviço com uma psicóloga que está me atendendo até hoje, porque a gente não tem apoio psicológico. É isso. Gabriela, acho que tem 3 pontos nesse que você falou que são super importantes. O primeiro que eu queria comentar, esse conteúdo que eu trouxe aqui da Inglaterra, ele foi uma pesquisa só, né? Nem chegou a ser um projeto, porque mesmo lá, né, que é considerado país desenvolvido e tudo mais, mesmo lá não está tendo essa atenção básica às famílias do PT. Só para não te cortar, mas para eu não esquecer, só o fato deles terem procurado ouvir, que é isso que eu cobro, né, a nível municipal, estadual e nacional, esse ouvir. Vamos procurar quem está na demanda, mas vamos procurar as pessoas que dependem do sistema. Aqui em Sorocaba, a gente tem essa questão de classe aqui, onde as pessoas com deficiência, quem está lá no poder, eles procuram as pessoas que têm filho com deficiência, que tem carro, que não usa transporte especial, pessoas que têm condições, que não dependem disso, aí procura para ouvir. Aí eles fazem um evento, ele leva essas pessoas para falar, as pessoas falam mil maravilhas, mas são pessoas que têm condições, entendeu? Então, ouvir quem de fato usa os serviços públicos. E não ouvir quem tem filho com deficiência e não depende de nada do serviço público. Eu, hoje em dia, atendo mães que eram de uma classe social elevada, aconteceu alguns problemas aí na vida, separou, perdeu tudo, né? E hoje em dia é de uma classe social baixa, que ela vem me procurar, ela tá crua, ela não entende nada, ela tá desesperada, entendeu? E eu, como sempre fui pobre, tô aqui no Paz e Amor, porque eu tô acostumada. Entendeu? Então, quem já está aqui na luta há muito tempo já sabe como que funciona. E aí você vai atender uma mãe dessa e fica, meu Deus, o que eu vou falar para ela? Porque ela estava acostumada a ter a marca tal, a marca Y, o carro X, entendeu? E ia só em lugares assim, acolá, pagava alguém para olhar a criança, para sair com o marido, para ter um tempo. Mãe atípica casada, filho, se o marido não ama ela de verdade, entendeu? O teu casamento vai pro esgoto. Eu assim, agradeço a Deus, né? E meu marido por me aturar até hoje. Porque ele ainda não pulou do barco, não estou na estatística de mãe solo, mas a maioria faz isso, a grande maioria, é isso, para complementar, senão eu esqueço. Não, perfeito. Gabriela, e desse estudo, uma das coisas, pegando esse gancho do que você está dizendo, né, uma das coisas mais interessantes é que no final do estudo eles dizem o seguinte: esse estudo ele pode não ser representativo, porque a gente acredita que as famílias que realmente estão passando necessidade não puderam tirar 15 minutos do tempo delas para responder o questionário. Exatamente. Então, e muitas vezes não tem nem o celular e nem internet para responder. Eu queria também comentar o que as pessoas estão falando aqui, né? Gente, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Leandro. Todo mundo me falou boa noite, Maria Regina. Minha mãe, querida, falou o seguinte aqui, ó. Como estão resolvendo a necessidade de fisioterapia, por exemplo, para pessoas que precisam e não estão podendo ir para clínicas ou instituições nesse momento? Pessoas com deficiências locomotivas e que precisam continuar o tratamento. Gabriela, você parou. Tá tudo parado. E aí, não tem como. Porque a maioria dos profissionais que estão nessas instituições, que eu sempre costumo dizer, se não fossem as instituições, a gente estava aí com o governo que estava fazendo uma campanha de acabar com as ONG, com as instituições, né? E assinando uma carta de apoio às pessoas com deficiência. Como assim? Eu assino uma carta de apoio com as pessoas com deficiência, mas o meu plano de governo está dizendo que eu vou acabar com as instituições? Tem alguma coisa errada. Aí vai lá, faz um discurso em Libras e acha que isso vai descer a goela abaixo. Não desceu a minha goela.
E aí, a maioria dessas pessoas que trabalham na instituição são profissionais que dependem de ônibus, são profissionais que recebem muitas das vezes abaixo do seu salário e fazem o seu ofício por amor. Porque muitas das vezes essas instituições são instituições que recebem muito pouco repasse do governo, elas precisam fazer bingo, é noite da pizza, é noite do pastel, é chá dançante, é noite de, sabe, é noite de tudo, eles têm que fazer para ter essa condição, entendeu? Mesmo assim, né, eles continuam nos dando amparo, que nem eu já quero assim agradecer, eu ainda vou fazer um agradecimento formal ao Instituto Maria Claro, eles ainda estão, por exemplo, cuidando das famílias dando cesta básica. Essa semana eu peguei a minha cesta básica, eles mandaram fralda, mandaram produto de higiene, mandaram leite pro bem e mandaram ovo de Páscoa, né? Então, um instituto que atende crianças com deficiências múltiplas, que tem um trabalho muito importante na cidade, está aqui há 27 anos. Se eu um dia tiver condições, o meu sonho é ampliar o serviço da Maria Clara para a Zona Norte, porque a maioria da Zona Norte. Então, a gente Opa, encontra muito essa dificuldade, né? Voltado para isso, e está parado. A gente não está tendo nenhum atendimento e não tem como ter atendimento online. É isso. Deu um corte aqui para mim, não sei o que aconteceu, mas acabei entendendo o que você falou. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá me ouvindo, Gabriela? Oi, oi. Eu não sei se sou eu ou se é a Gabriela. Mas eu não estou ouvindo direito. Ah, foi o fone dela, eu acho. Bom, eu vou continuar aqui falando enquanto ela se ajeita. Foi o fone de ouvido, né? Acontece às vezes. Estou voltando. Perfeito, tá todo mundo ouvindo. Vamos lá. Gabriela, nesse sentido aí que você tá falando, eu vou divulgar aqui o Instagram do Ampara, que você me passou, porque aqui, ó, para as pessoas poderem seguir, para as pessoas poderem dar uma força como puderem. Eu vou divulgar aqui o Instagram. Viu? Deu um problema no meu. Que você me passou. Viu? Tá me ouvindo? Porque eu tá tô. Conseguindo me ouvir? Você tá com a live ligada, né? No Facebook. Você precisa fechar a live, porque a gente tá escutando a live com delay, entendeu? Deu um problema no meu. Você tá com o Facebook aberto, não tá? Eu tô. Gente, desculpa. Você consegue fechar? Você tá com o Facebook aberto, não tá? Então a gente tá ouvindo eco, porque você não tá mais de fone de ouvido. Acho que você precisa fechar o Facebook. Peraí. Agora eu tô te ouvindo. Me ligando. Ah, entendi. Bom, agora voltou ao normal. Estamos te ouvindo, voltou ao normal, tá tudo certo. Acontece. Eu tava aqui divulgando, Gabriela, o Instagram do Ampara. Coloquei aqui para as pessoas seguirem, tá? Amparain. Ampara.in. Quem puder seguir, né? Para dar uma força, ajudar a divulgar. Acho que descarregou. A gente tá te ouvindo, viu, Gabriela? Não tá conectado. Ela tá divulgando ali. Eu vou tirar aqui a tela se acertar. Bom, gente, a gente já tá chegando ao fim da nossa live. Queria agradecer todo mundo que participou. Será que a Gabi não tá me ouvindo? Bom, queria agradecer todo mundo que participou. Muito obrigada. Queria agradecer a Gabriela, que veio aqui contar a história dela pra gente, né? E que tá aí nessa luta que não é fácil. E vamos ver se ela voltou a me ouvir. Ou voltou a me ouvir, Gabriela? A gente tava te ouvindo aqui. Acho que ela ainda não tá me ouvindo. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui. Avisando que a gente tá ouvindo.
Tá me ouvindo agora, Gabriela? Bom, não sei se a gente vai conseguir colocar a Gabriela de volta aqui. Então, por enquanto, eu vou falar para ela por mensagem para ela agradecer, para ela falar as palavras. Tô voltando aqui, tá? Tá conseguindo me ouvir? A gente está te ouvindo o tempo todo. A gente não parou. É que estavam me ligando, gente. Desculpa. Não tem problema. A gente está te ouvindo. Me ligaram no telefone e aí deu pane aqui no celular. Acontece. O fone de ouvido faz isso. Eu também tenho esse fone. E quando eu faço live, às vezes ele dá uma interferência muito maluca, se alguém liga, se alguma coisa acontece. Sim. Gabriela, eu estava agradecendo por todas as pessoas que acompanharam a gente já está aí com 1h06 de live. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente e queria agradecer muito pela sua confiança em ter vindo conversar comigo, né? A gente não se conhecia, eu convidei a Gabriela, assim, porque eu comecei a acompanhar o trabalho dela e assistir uma outra live que ela fez, e eu, nesse sentido de querer ampliar o alcance dessas informações, convidei ela para vir conversar comigo, e ela muito gentilmente concordou e veio aqui contar a história dela, né? Que é uma história de luta, né? Eu, por um lado, admiro muito você, e por outro lado, eu sinto muito que você teve que se tornar essa pessoa guerreira, né? Como a gente conversou. Eu gostaria que você tivesse tido tudo assim, todos os seus direitos, né? Garantidos desde sempre. E esses são os meus votos para todas as pessoas, né? E para todas as pessoas e famílias que tiverem pessoas com deficiência. Gostaria que vocês pudessem ser bem informados, né, desde o princípio, que vocês não tivessem que, além de lidar com a adaptação, porque é uma condição que, são condições, né, que às vezes trazem esse momento de adaptação, né, em níveis diferentes. Então, por exemplo, para você, como você contou, a síndrome de Down, não foi uma coisa enorme, mas quando vocês descobriram que o Benny era surdo, já traz um outro peso, né, uma outra carga emocional para lidar. Então, essa carga emocional, ela já deveria ser suficiente, né? Todo o trabalho que vocês têm já devia ser suficiente. Vocês não deveriam ter que, além de tudo, vencer uma barreira institucional que é imposta pela sociedade para vocês, né? Então, ao contrário, a sua vida deveria ter sido facilitada pelo governo, facilitada pelas instituições de saúde, né? E eu tô aqui conversando com você e te chamei para essa live porque eu acredito nessa necessidade de que as pessoas sejam informadas, estejam empoderadas com informação para tomar as melhores decisões na vida delas, né? Então, Gabriela, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Quero pedir desculpa aí pelo ocorrido. Pessoal da ação aí, porque a gente está com uma ação social aqui na comunidade, acho que está me procurando porque eu devo ter sumido. E eu não sei se eu consegui responder a pergunta que você fez. Acho que alguém fez uma pergunta, né? Não sei se eu consegui responder. Se Sim. teve outra pergunta, também não sei. Deixa eu ver se teve mais perguntas aqui. A pergunta que a gente estava falando, acho que era essa aqui. Cadê o apoio psicológico para essas pessoas e para seus cuidadores? Sempre faltou, e agora deve ser emergencial. Era essa que estava aqui, não era? Eu acho que era essa. Bom, apoio psicológico não existe, tá? Isso é utopia. Agora a gente também nem está nesse grupo, a gente nunca esteve no grupo de prioridades. A gente tem uma lei de prioridade no papel que não vale de nada. Não funciona nem no caixa do supermercado, não funciona no estacionamento, não funciona no caixa do banco, nada. Entendeu? Tudo a gente tem que brigar. Se eu vou em qualquer lugar com bem, eu tenho que explicar por que eu estou na fila preferencial. Então, não existe, né, nenhum tipo de direito funcionando. Tá na lei, tá no papel, mas para funcionar, a gente tem que chegar lá com papel, esfregar na cara, e ainda a gente tem que explicar para quem está na fila, porque a gente bateu uma barreira aí com os idosos acham que fila preferencial é só deles, entendeu? Então, quando vê uma mãe com uma criança com filho com deficiência, eles começam a brigar com a gente na fila. E é isso, gente. Queria agradecer, né, o convite que você me fez. Eu espero, assim, né, ter esclarecido um pouco essa questão, né, como você falou em relação, o Ben, ele é uma criança que ele está dentro da questão das deficiências múltiplas, tá? Então, quando uma pessoa com deficiência nasce, ela se torna invisível, sua família também.
quando essa pessoa ela adquire outra deficiência ou a deficiência dela é múltipla, ela passa do invisível a não existir. Então, o meu filho, ele não existe para o sistema. É como se ele não existisse, porque além dele ter o gasto de ter deficiência intelectual, ele também é surdo. Então, ele só existe porque eu brigo muito para que ele exista, né? Então, eu brigo para ele existir nesse mundo, porque para o sistema ele não existe, porque tudo que o Beni precisa, eu tenho que brigar muito. E tudo isso desgasta muita gente emocionalmente, fisicamente, a gente tenta desistir, a gente acha que não está sendo uma boa mãe, mas não pelo fato da deficiência, tá, gente? Antes de encerrar, eu quero deixar bem claro: ter um filho com deficiência não é de um tanto trabalhoso, é como qualquer outro filho. As barreiras que a gente enfrenta do sistema, né, social, é isso que dá trabalho para a gente. As crianças em si, os nossos filhos em si, o trabalho que eles dão é de qualquer outro ser humano. É birra, é ter que trocar fralda, eles respondem para a gente, eles têm manias, como qualquer outro ser humano. O que faz a gente se desgastar, né, e não se sentir esse especial que, né, a sociedade colocou na gente, né, essa roupa de especial, são as burocracias do sistema. Teve uma frase minha que viralizou muito nas redes sociais, foi quando eu briguei com o Crespo, o prefeito que foi tirado, né? Eu brigava muito com ele, e eu falei assim: prefeito, o senhor me dá mais trabalho que meu filho de 3 anos. E aí viralizou essa frase, o pessoal achou cômico, porque um prefeito, né, já pai, já avô, dando trabalho para nós mães, tirando medicação, como medicação cara, que são medicações de bombinha para criança, fralda, leite, tirando tudo. Aí eu vou dizer que eu sou triste por ter um filho com deficiência? Não, eu sou triste porque eu não tenho amparo e não tenho esse apoio para que meu filho tenha isonomia. Muito mais do que ele ter igualdade, ele precisa de equidade. E é isso. Eu quero agradecer em Libras, tá? E desejar uma boa noite a todos. Ai, que linda, que querida. Gabriela, muito obrigada, isso é essencial. Eu até me expresso aqui da melhor maneira que eu posso, mas o fato de eu ter convidado você para conversar é justamente para eu ouvir, para eu aprender, e para todas as pessoas que estão ouvindo também, para que elas também possam aprender, né? Porque isso é muito importante. Eu acho que eu fiz um trabalho na Secretaria de Educação Inclusiva lá em Santo André, e a gente foi fazer uma pesquisa e conversar com os profissionais das escolas, que são as PAIs, são os auxiliares, né, que acompanham as crianças com deficiência dentro da sala de aula. E uma das coisas mais incríveis que eu ouvi lá dentro foi, assim, que a presença das crianças com deficiência dentro da sala de aula, elas faziam muito bem para as outras pessoas, para as outras crianças neurotípicas, né? Porque que diminuiu o bullying, que as crianças começaram a ter mais empatia, começaram a escutar mais umas às outras, né? Então, assim, é essencial que a gente tenha esse espaço, né, de verdadeira inclusão, né? Que a gente possa conviver, que a gente possa trocar, porque isso faz de todo mundo pessoas melhores, né? E o mundo está precisando que a gente melhore. Está precisando muito. Então, muito obrigada, Gabriela. Eu queria agradecer de novo você e queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Queria dizer para vocês uma última coisa, que é amanhã eu vou fazer mais uma live com a Evelyn. A Evelyn, ela é doula e ela também é coordenadora do movimento Parto de Gente, e a gente vai conversar sobre pandemia e gravidez, né? Então a gente vai conversar sobre o direito das mulheres porque hoje as doulas não estão podendo entrar no hospital junto com as mulheres grávidas, né, que vão parir. Então a gente vai conversar um pouco sobre como isso afeta tanto as doulas quanto as mulheres grávidas, né, em termos de direitos, de violência obstétrica, né, de fiscalização, e outras questões que a Evelyn vai estar trazendo com a experiência dela, né. Então, estão todos convidados para a live amanhã, Miriam Algarra 2020, vai ser às 20h20, como sempre, tá bom? E curtam aí a minha página, curtam a página da Ampara, sigam a página da Gabriela, que tem uma página Gabriela Palestrante, onde ela traz conteúdos muito relevantes, e vocês podem continuar acompanhando ela, para a gente manter aí essa rede e criando mais solidariedade e um mundo um pouco melhor para todo mundo, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Você quer falar mais alguma coisa?
Não, eu só vi um comentário aqui da Daniele Tadeu de Oliveira. Depois, se você puder chamar e passar meu contato, ela acabou falando que chegou um pouquinho tarde, ela quer conhecer mais do Ampara. E aí, depois, se você quiser deixar meu contato com ela, Perfeito. a gente pode estar trazendo ela para o grupo, tá bom? Perfeito. A gente tem um grupo no WhatsApp das famílias. A Dani, ela é do ABC, eu conheço ela de lá, mas eu vou conectar vocês duas, porque acho que já é uma conexão importante. Dani, a live vai ficar salva também, se você quiser assistir um pouco, tá bom? Ela vai ficar aqui salva, e também eu vou dar um jeito, além das 24 horas que ela já fica aqui, de disponibilizar ela depois no YouTube ou alguma coisa assim. E pode ficar tranquila que vou conversar com você e vou te passar o contato da Gabriela, tá bom? Para vocês conversarem. Tá? Então tá bom, obrigada, Gabi, por ter visto. Eu não tinha visto aqui esse comentário e foi super importante. Então, gente, muito obrigada. A gente vai finalizar aqui, tá? Beijo para todo mundo. Beijo, Gabi. Tchau, querida.